Bom, pessoal, então nós vamos hoje abordar a preocupação com o conhecimento, é o capítulo 15. É a nossa penúltima aula antes do recesso. Segunda-feira que vem ainda tem aula, tá, gente? Depois que a gente entra em recesso. O nosso recesso foi adiado, porque a gente só volta depois também no dia 14 de agosto, que o dia 7 de agosto eu vou estar em Portugal, ó, em São Paulo, e aí o Sócrates teria que dar aula sozinho, né? Eu vou estar em trânsito, na verdade, né? Então, por isso aí ele optou, ele deu ideia da gente começar entrar em recesso mais tarde para poder voltar mais tarde. Bom, então, mas nesse capítulo 15, ele é grande porque ela faz a Mariana Chauí, ela faz uma retomada de tudo até agora para falar da filosofia no cristianismo, que já falamos também, para falar da invenção da ciência, porque o conhecimento aí já entra a ciência em si. A ponte entre a filosofia e a ciência. Deixa eu só mexer um pouco no meu nome, que ainda não fiquei satisfeito com o perfeccionismo, com a maneira como ficou aqui. Peraí. E fico faltando. Não vai caber. Não ficou. Só um minutinho. E com. Sim. Então, vamos lá. Aqui. Bom, então, o que acontece? Ela vai dizer o seguinte, né? Os primeiros filósofos, eles estudavam o conhecimento a partir da natureza. Então, para eles, a natureza, ela dava origem à explicação de tudo, né? O cosmos com K, que hoje a gente utiliza com C. E para estudar isso, né? Não podemos. Aí ela vai buscar Heráclito, ela vai debater Heráclito de Éfeso e Parmênese de Eleia. Esses dois aí a gente já conhece eles, mas só para a gente relembrar. Então, Heráclito vai dizer assim: não podemos banhar-nos duas vezes na mesma água, no mesmo rio, porque as águas nunca são as mesmas e nós nunca somos os mesmos. Cada ser é um movimento em direção ao seu contrário. Então, Heráclito acreditava que a verdade estaria na mudança, que a gente muda o tempo todo. Então, para Heráclito, a verdade estaria nessa mudança, nesse movimento, né? Esse movimento que busca o seu contrário, né? Então, está sempre em mudança. Então, ele diz assim, ó, o conhecimento que nossos sentidos nos oferecem, o conhecimento que nosso pensamento alcança, então, o que o nosso sentido oferece é permanência ilusória, enquanto que o pensamento oferece é mudança e é verdadeira e realidade. Então, ele chama os sentidos de ilusão, porque eles apresentam uma permanência, uma não mudança, e ele chama o pensamento de verdade, porque o pensamento ele mostra essa mudança, enquanto que o sentido parece que não muda. Então, eu vou dar um exemplo. Estou com muita vontade de comer o sonho que a minha mãe fazia, que não tem padaria. Então, vou ter que fazer. Um dos meus irmãos falou que sabe fazer também e tal. Já até vi na internet, tem algumas receitas muito parecidas com o que ela fazia. Hoje tem a internet que facilita, né? Então, quando eu morder esse sonho, eu não vou ter o mesmo paladar daquele que eu tinha quando ela fazia, porque aquele é único, é dela, né? Então, foi aquele momento.
Então, já mudou. Então, segundo ele, a verdade estaria nessa mudança. Então, ele diz, nossos sentidos percebem mudanças impensáveis, mas o pensamento conhece a realidade. Isso é, a identidade e a imutabilidade. Então, esse é o pensamento do Parmênides, que ele diverge do Heráclito. Ele, assim como Heráclito, ele acha que muda, só que ele acha que a verdade está na imutabilidade. Ou seja, na verdade, não há mudanças. Não há mudanças. Ele acha que os órgãos, eles reproduzem aquilo que é o átomo, porque como o órgão é feito de átomos, eles reproduzem os átomos. Então, os átomos reproduzem o que é a verdade. Então, ele diz assim, ó, que é aquilo que é a imutabilidade. Então, ele fala, por meio dos nossos órgãos e sentidos, percebemos o quente e o frio, o grande e o pequeno, o duro e o mole, sabores e odores, texturas, agradável e desagradável. Sentimos prazer e dor, porque percebemos efeito das combinações dos átomos. Então, para ele, essa mudança ela é irreal. A verdade ela é imutável. Então, não existe mudança, ele diverge do Heráclito. Então, enquanto Heráclito fala que aqui a verdade estaria na mudança, Parmênides diz que não, que a mudança não existe, é só uma ilusão dos sentidos. E aí, o terceiro tripé, aí, o tripé dos pré-socráticos, é Demócrito. Demócrito, ele, de novo, né, ele concorda com a ideia de pensamento e de sentido dos dois anteriores, porém, ele discorda, que ele diz assim, o conhecimento sensorial é verdadeiro, discordando deles, que eles falam que o conhecimento sensorial é falso, né? É ilusão. Embora seja uma verdade diferente e menos profunda, ou menos relevante do que aquela abraçada pelo puro pensamento. Então, ele considera o conhecimento sensorial como verdadeiro e não como a ilusão, como defendia Parmênides e Heráclito. Então, só lembrando que tanto Parmênides quanto Heráclito, eles consideravam o pensamento o portador da verdade e a impressão sensível uma ilusão. Só que Heráclito dizia que a mudança é que reproduz a verdade. Tudo muda. Parmênides discorda dele. Não, nada muda. Tudo é imutável. A verdade é imutável. E Demócrito acha que o conhecimento está ligado aos sentidos e não pelo puro pensamento. Ele não acredita no puro pensamento. Então, está aí a diferença dos antigos. Daí veio os chamados filósofos socráticos. Para Sócrates, o pai da filosofia grega, portanto, os gregos modernos, a verdade é uma questão de opinião. Desculpa, não. Sócrates e os sofistas. Para os sofistas, a verdade é uma questão de opinião, de persuasão, de linguagem. É mais importante que a percepção do pensamento. Então, ele dizia o seguinte, conhecer é começar a examinar as contradições das aparências das opiniões. Isso é o que diz Sócrates. Porque abandoná-las é passar das aparências à essência, da opinião ao conceito. Então, Sócrates, à época dele, ele lidou com os sofistas. Os sofistas eram aqueles filósofos, aqueles que se diziam filósofos, Sócrates dizia que eles não eram filósofos, que se propunham a vender o conhecimento. Como na Grécia, só para a gente entender isso, na Grécia era democracia direta, tudo era decidido a partir do voto direto. Então, o que acontecia? Como é que eu ia convencer o morador da Rua 2
a votar para asfaltar a Rua 1, que é onde eu moro. Eu ia ter que argumentar. O que os sofistas faziam? Eles me ensinavam a argumentar, a convencer o cara para votar na minha rua ao invés da dele. Não sei se vocês conhecem alguém que faz isso, né? São os políticos que convencem o eleitor a eleger ele, sendo ele bancado pelo adversário do eleitor, né? Então, no caso do trabalhador, quem patrocina o político é o patrão. Mas quem vota, quem elege o político é o trabalhador. Então, ele vai ter que convencer o trabalhador a votar nele para depois ele apunhalar o trabalhador. Né? Então, só para a gente entender como é que funciona isso. Esse é o chamado sofisma. Sofisma, a definição do sofisma é uma verdade, uma mentira, uma verdade que tem como base a mentira. Ou seja, a retórica, o argumento, o discurso, tudo isso foi construído pelos sofistas, que eram odiados por Sócrates e seus seguidores. Então, o Sócrates vai dizer, olha, não confie nas palavras dos outros, nas opiniões, desconfiem, analisem. Ou seja, ele está dizendo, os sofistas não são confiáveis, porque a verdade não depende de defesa. Se tem alguém defendendo, tem alguma coisa errada, na visão dele, né? Então nós vamos ver aí, então, a divergência entre Sócrates e os sofistas. Sócrates da Grécia e os sofistas. Bom, e aí, os herdeiros de Sócrates são Platão e Aristóteles. E aí também, entre eles, existem divergências, né? Eles herdaram do Sócrates que a importância do diálogo, do debate, para descobrir as opiniões contrárias e superá-las, as armadilhas, né? Então, Platão começa argumentando, ele sendo herdeiro do Sócrates, ele vai dizer o seguinte, né? Que a verdade, o conhecimento, vai ter uma ordem, né? E ele vai chamar de crença, opinião, raciocínio, intuição intelectual, né? Então, seria o conhecimento sensível e o conhecimento inteligível. O conhecimento sensível é a crença e a opinião, ele vai chamar de conhecimento sensível, e raciocínio e intuição intelectual, o conhecimento inteligível. Então, são dois tipos de conhecimento aí. Então, crença é a nossa confiança no conhecimento sensorial, através que, né, então, descobrimos, sei lá, por exemplo, o abacaxi de Marataízes é doce. Até tem uma piada que eles fazem aqui, né? O pessoal, o vendedor de abacaxi, ele fala doce, 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 como abacaxi de Marataízes. Então, o abacaxi de Marataízes é doce. Aí eu falo assim, que conclusão você chegou? Porque eu comi um pedaço de abacaxi, realmente ele é doce, ele é diferente dos demais. Então, quer dizer, é uma confiança, a crença, através de um sentido, paladar, pode ser visão, etc. A opinião, isso tudo está dentro do que eles chamam de conhecimento sensível. A opinião é a nossa aceitação do que nos ensinaram sobre as coisas. Então, crença e opinião estão juntos. Então, alguém, por exemplo, minha mãe disse que tomar café antes do meu pai, tomar café antes de dormir tira o sono. Então, sem pesquisar sobre isso, eu passo a acreditar nisso. Eu aceito essa informação. E isso passa a ser, para mim, uma crença. Então, esses dois aí são o conhecimento sensível. Já o conhecimento inteligível, que é o raciocínio, Platão vai dizer, o raciocínio exercita o nosso pensamento, purifica as sensações e opiniões. Será mesmo que o café tira o sono? Por que ele tira o sono? Quem tomou café, vou fazer experiência. Ou então, bom,
eu tiro o sono porque ele tem cafeína. Cafeína é um excitante. Ah, então eu tiro o sono por causa disso. E não porque meu pai disse que o café tira o sono. E aí, depois que eu uso o raciocínio, aí diz o Platão que prepara para a intuição. A intuição intelectual é conhecer a essência da coisa. Então, de que é composto o café? Aí eu vou descobrir o que é composto o café, vou pesquisar, e aí eu vou entender se é uma verdade ou não que o café tira o sono. E, para isso, Sócrates utilizava duas metodologias, a ironia e a maêutica, que Platão passou a chamar de dialética, porque ele escreveu um livro falando de Sócrates chamado O Diálogo, o Banquete. Ele vai chamar de dialética isso. O que seria? Rapidamente, eu tenho que acelerar aqui meu raciocínio, é que, por exemplo, o abacaxi de Marataízes é doce. Por que é doce? Estou dialogando com o Luiz. O Luiz veio aqui e fala para mim: Luísio, você já comeu abacaxi de Marataízes? Ele é doce. Ele é doce por quê? Porque a pessoa falou comigo que é muito doce, que ele é doce, ele é delicioso. Você já experimentou o abacaxi de Marataízes, Luiz? Não, mas ele é doce. Mas esse abacaxi é feito de... como é que ele é plantado, a terra dele? A terra dele é uma terra seca. Então, ele é doce porque ele é um clima árido. Mas os outros lugares que têm clima árido, o abacaxi não é doce. Então, a gente vai fazendo essa pergunta. Tem um exemplo que eu gosto mais, fica mais adequado. Por exemplo, Valério, o que é o amor? Aí Valéria fala, o amor, Aloysio, ela vai dar um suspiro assim, o amor é o encontro de um homem e uma mulher. Ah, Valéria? O amor, então, é o encontro de homem e mulher? Isso é ironia, gente. Aí, ironia não é deboche, é aprofundar as coisas na visão de Sócrates, né? Aí eu disse assim, então, Valéria, um pai e um filho não tem amor? E ela, tem. Você falou que o amor é o encontro de um homem e uma mulher? É. Então, quer dizer, percebe como ela estava com a crença falsa? Aí ela vai dizer, bom, não. Então, o amor é a relação entre um homem e uma mulher, ou então entre o pai e o filho, ou então entre mãe e filha. Ah, tá. Então, Valéria, não existe amor, então, entre dois homens? Não. Mas entre pai e filho? Tem, existe. Ah, então também tem amor entre um homem e um homem, entre uma mulher e uma mulher. Então, vai desconstruindo aquela crença. Eu estou usando um exemplo de algo concreto para a gente. Tem muita gente que não acredita no amor entre pessoas do mesmo sexo. Né? Então, quer dizer, a ironia vai destruindo isso, vai desconstruindo isso. E aí o Platão vai chamar isso de dialética, porque são duas pessoas conversando. Diálogo de dois. Logos, um lugar. Então, um lugar de duas pessoas conversarem. Aristóteles, o outro discípulo de Sócrates, ele já vai caminhar numa outra direção com relação ao conhecimento, né? Ele vai dizer que o conhecimento passa pela sensação, percepção, imaginação, memória, linguagem, raciocínio e intuição, parecido com a ideia de Platão. No entanto, enquanto Platão inicia do raciocínio, Aristóteles inicia da sensação. Então, o conhecimento começa na sensação. Um abacaxi, eu vou tocar o abacaxi, eu vou cheirar o abacaxi. Então, ao fazer isso, eu vou ter aqui a percepção. Aí eu vou dizer, o que é isso? É um abacaxi. A imaginação. Ah, bom, é um abacaxi. Ele é doce. Se ele for de Marataízes, é doce, porque vem a memória. O Luiz falando para mim que o abacaxi de Marataízes é doce. E aí, a partir disso, eu vou falar, esse abacaxi está doce. É uma linguagem. Então, agora vamos investigar por que ele é doce. É o raciocínio, em seguida a intuição. Essa é a metodologia proposta por Aristóteles.
Aristóteles vai dizer ainda, né? As informações trazidas pelas sensações se organizam e permitem a percepção. As percepções, da sua vez, organizam e permitem a imaginação. Juntas conduzem à memória, à linguagem e ao raciocínio. Foi esse exercício que eu fiz com vocês no abacaxi. Bom, esse era o raciocínio, pessoal, dos gregos. Era como os gregos raciocinavam. Não sei se vocês estão sentindo falta de alguma coisa aí. Agora a gente vai entrar com o cristianismo. Como é que o cristianismo vai lidar com a teoria do conhecimento? O cristianismo, ele insere um elemento que os gregos não tinham, que é a existência da divindade, a existência de Deus. E o cristianismo nasce no pensamento judeu, no pensamento judaico, cujo maior deles foi Moisés. Portanto, o pensamento hebraico. E tem como princípio o pecado original. O pecado original não é, a gente simboliza como sexo, as religiões atuais, mas não tem a ver com... O pecado original é que o homem pecou e aí ele se afastou de Deus. Tem aquela linda pintura da Capela da Sistina, né? Os dois dedos assim, Deus com o dedo assim, o homem com o dedo dele, e os dois dedos não encostam, estão separados, né? E aí, como ao se separar de Deus, o homem se separou da verdade. Ele se separou da verdade, porque a verdade está com Deus. Então, a verdade de Deus é absoluta. A verdade do homem é sempre imperfeita, porque ele não está com Deus. Essa é a ideia do pecado original, que é a base do pensamento cristão, de acordo com a Marilena Chaui, obviamente, né? Então, a gente vai vendo com a filosofia que não é tá certo ou tá errado, é o pensamento de cada um dos filósofos que a gente pode raciocinar e compor o nosso pensamento. Nossa, tem que correr aqui. Deixa eu localizar aqui o texto. Bom, a partir disso, como é que funciona? Ó, avalia assim, o homem, o ser humano é um ser decaído, pervertido, né? Então, ele pode conhecer a verdade? É a primeira pergunta filosófica do cristianismo. Segunda, como um ser finito, o ser humano, pode ter acesso à verdade, que é infinita e é de Deus, e é divina? E aí vem uma das primeiras respostas da filosofia cristã. E aí eu gostaria de fazer uma conexão histórica, como é que o cristianismo se mistura com a filosofia. Quem é responsável por essa mistura é o apóstolo Paulo. É que o apóstolo Paulo, ele era Saulo, doutor da lei, ele era filósofo. Ele entendia tudo em filosofia. Então, para ele abraçar o cristianismo, para ele seguir Jesus, ele teve que fazer uma conexão entre aquela verdade que a filosofia busca, e aí ele já fala, a verdade está em nosso Senhor Jesus Cristo. E por que está em Jesus Cristo? Porque Deus, misericordioso, prometeu aos homens essa verdade e, para isso, enviou seu Filho, Jesus, que traria essa verdade. E aí vem a frase, né, que até os políticos aqui utilizaram muito há uns anos atrás, que é: conhecereis a verdade e ela vos libertará. A retórica, né, usando aí os sofistas, né? Vem essa mistura. Então, a distinção impensável para os filósofos antigos entre verdade e razão, né? O conhecimento da nossa razão pode alcançar por si mesma. Então, para os cristãos, o conhecimento pode ser alcançado, porque está ligado à razão, que é humana. No entanto, a verdade é divina. Então, para você chegar à verdade, você precisa da fé. Então, eles propõem uma coisa: conhecimento é uma coisa, a verdade é outra. Você vai, chega num ponto que você para. Ali chega o seu limite, porque o humano é limitado, ele é finito. E dali para frente, você só consegue acessar
se você tiver fé, estiver ligado com Deus, né? Então, não pode haver contradição entre a verdade da fé e a verdade da razão, né? Pois a verdade não pode contradizer. Quando houver uma contradição entre a verdade da fé e a verdade da razão, de acordo com a filosofia cristã, você fica com a verdade da fé. Aí eu fiquei pensando como que o espiritismo diverge, né, da filosofia cristã tradicional. Qual é o princípio de Allan Kardec? Se houver uma dúvida entre o espiritismo e a ciência, abandona o espiritismo e segue a ciência. Então, é uma proposta diferente da proposta cristã tradicional. Se houver uma dúvida entre a ciência e a religião, o que eles dizem? Segue a religião. Allan Kardec diz que não. Por isso que eu digo que o espiritismo ele não é uma religião, porque ele não está de acordo com as demais. Não, se houver dúvida entre a religião, entre a filosofia e a ciência, segue a ciência. A ciência está em primeiro lugar. Então, ele coloca a razão, a construção do conhecimento em primeiro lugar. E aí, tudo, é muito conteúdo hoje. E aí a gente entra nessa questão, e aí como entra o Bacon e o Descartes. E aí, o Bacon, Francis Bacon, ele vai fazer uma crítica ao processo, dizendo o seguinte: como é que você faz para poder sair da armadilha da mentira, chegar à verdade, né? Fugir do preconceito. Ele diz que isso acontece porque nós elegemos ídolos. Aí é uma espetada na religião, obviamente, né? E ele fala: o primeiro ídolo é o ídolo da caverna, se referindo aí ao mito da caverna de Platão, que é aquela ideia de que são projetadas imagens que enganam os olhos. Então, ele fala que o ídolo da caverna seria o quê? Os nossos sentidos nos enganando. O segundo ídolo que a gente deve derrubar é o ídolo do fórum, que é as opiniões que se formam em nós a partir de que alguém disse, da linguagem. É um perigo essas opiniões. Ele deve também se livrar desse ídolo, né? O terceiro ídolo é o ídolo do teatro. O teatro diz assim: somos apenas espectadores e receptores das mensagens. São as opiniões que são formadas por outras pessoas e que a gente aceita sem questionar. Aí me lembrou, né, gente? A internet, o Instagram, o Facebook, né? E surgem coisas que a televisão, né, a mídia em geral. Ídolo da tribo. Ídolo da tribo são opiniões que se formam em nós em decorrência da natureza humana. Então, quando a gente, por exemplo, quando o sexo se torna nosso ídolo, o poder se torna nosso ídolo, e aí, então, Bacon vai dizer o seguinte: para demolir esses ídolos, é necessário um método. Então, Francis Bacon, com isso, ele está criando a ciência moderna. Então, ele vai dizer o seguinte: como é que funciona o método? Primeiro, organizar e controlar os dados de uma análise filosófica. Segundo, organizar e controlar o resultado dessas experiências. A ciência funciona assim, gente, né? Terceiro, desenvolver procedimentos adequados. Lembrando que a vacina foi assim que ela foi inventada, a vacina da Covid, todas as vacinas. Então, o avanço do conhecimento e das técnicas e as mudanças sociais e políticas e o desenvolvimento da ciência filosófica propiciarão, né, a grande reforma do conhecimento humano. É o que acreditava Francis Bacon. Já René Descartes, né, ele vai falar das prevenções, né, do que a gente deve fazer para desconfiar do que seja as atitudes infantis ou da infância. Então, vamos lá, que ele fala que a criança é curiosa e que a criança pode cair
né? Ela é muito curiosa quando a gente pode ser infantilizado. Por exemplo, a prevenção, que é a facilidade com que nosso espírito se deixa levar pelas opiniões alheias, ideias alheias. Então, ele fala que isso é um perigo. Se a gente não escuta as ideias alheias, a gente não evolui. Então, a gente precisa escutar. Depois, a precipitação, a facilidade e a velocidade com que nossa vontade nos faz emitir juízo sobre coisas que verificamos. É o preconceito, né? E aí, o próprio Descartes, ou Descartes, vai dizer assegurar a reforma do intelecto, oferecer procedimento, continuando a ideia de Bacon, propiciar a ampliação e aumento de conhecimento, estudar, né? Senão a gente não evolui, oferecer meios para que o conhecimento possa avançar, e ele vai falar da questão do método, né? De acordo com Descartes, desconfiar dos conhecimentos sensíveis e dos conhecimentos herdados. Então, ele fala, olha, se você conhece alguma coisa que alguém te disse, desconfia, avalia. Se você tem um conhecimento que você experimentou, você sentiu, avalia, né? Então, e com isso ele vai falar de um método como um conjunto de regras características, e ele vai chamar regras certas, né? O método tem que ter segurança, fáceis, não pode ser difícil, tem que ser amplo, tem que servir para todas as experiências. A regra tem que ter, a primeira seria a regra da evidência, só admitir quando verdadeiro um conhecimento evidente. Então, espera lá, o abacaxi é doce, o que comprova, né? Então, tem que estar evidente. A regra da divisão, para conhecer a realidade complexa, precisamos dividir dificuldades em problemas em parcelas simples. Então, não é tão fácil você adquirir um conhecimento, você vai ter que ir decompondo o que você quer saber. Estabelecer uma ordem para conseguir um raciocínio complexo e enumerar essa ordem. Beleza? 4 minutos atrasado, qualquer coisa a gente desconta um pouquinho depois. Sócrates agora vai falar do John Locke, na página 141. Bom, e aí dando continuidade ao texto, né, a Chauí continua trazendo aí o John Locke, né, que é um dos filósofos dentro que são conhecidos como os contratualistas, né, junto com o Rousseau e o Hobbes. Então, eles vão falar sobre o contrato social, mas aqui ela vai dar foco, né, não nessa parte que talvez seja onde o Locke é mais conhecido, né, mas ela vai trazer a construção de conhecimento que John Locke acreditava, né? Então, ela vai dizer que para Locke, né, e assim como era diferente de como era para Platão e Descartes, né, que a ideia era que o mundo sensível, né, o conhecimento, ele vem do mundo sensível. Para John Locke, assim como para Aristóteles, o conhecimento ele sim vem do mundo sensível, mas ele é material, ele não é a causa. O conhecimento ele vem puramente do nosso pensamento e das nossas ideias. Mas toda a sensação, tudo aquilo que a gente experiencia, isso vai constituir, então, material para a produção do conhecimento. Então, apesar dele acreditar que o conhecimento ele começa na razão, mas ele começa porque há uma produção sensível antes, ou seja, de sensações antes, ou seja, vai passar ali pelo corpo, pela experiência, antes de se tornar algo ideal, algo racional, né? Dentro mesmo do nosso intelecto, dentro mesmo do conhecimento. E aí ele vai dizer, nesse ponto, né, que existem... Perdão, gente.
combinações e associações. Que sempre que nós temos, então, sensações, impressões com relação a algo, isso vai gerar ideias simples. Né? O Aloísio trouxe aí o exemplo do abacaxi de Marataízes. Né? Doce, doce, doce como mel. E aí a gente come o abacaxi de Marataízes e descobre que ele realmente é doce como mel. Isso vai gerar uma ideia em nós. Olha, ele é doce mesmo. A partir dessa ideia que é simples, nós vamos combinando e fazendo associações com outras ideias que vão constituir ideias complexas, gerais e universais. E aí essas ideias elas vão ser constituídas a partir de um processo de semelhança e diferença. Então, por exemplo, o abacaxi é doce como mel. Esse é o marketing, gente. Eu vou ver se eu filmo um dia o pessoal passando com um carro do abacaxi de Marataízes, né? O marketing é esse, doce, doce, doce como mel. Então, eu vou provar o abacaxi de Marataízes, eu vou provar o abacaxi aqui da Serra, o abacaxi de Portugal, aí eu falo, não, peraí, realmente o abacaxi de Marataízes é mais doce, tem uma coisa diferente nele aí. Né? Então, eu vou pegando essas diferenças e vou tentando encontrar semelhanças. Vamos lá, talvez o clima de Marataízes, talvez o agrotóxico que o cultivador usa, enfim, alguma coisa deixando isso doce. E aí a gente vai chegando em ideias que são gerais. Um outro exemplo nisso, né? Então, a gente pensa lá que nós somos homens das cavernas, um raio caiu na árvore e ali pegou fogo. Né? E a gente vai pôr a mão, queima a mão, fala, opa, aqui machuca. O fogo, então, me machuca. Mas e se a fulana botar a mão no fogo? Aí ela põe a mão no fogo, machuca ela também. Peraí, então, se machuca a mim, machuca ela, machuca quem põe a mão ali. Não pode pôr a mão no fogo. Então, eu crio uma ideia que inicialmente era... Eu saio de uma ideia que inicialmente era simples para uma constituição cada vez mais complexa de conhecimento. A criança faz muito isso, né? Ela vai nos questionando a partir de uma ideia que é simples. Tem um vídeo que é ótimo para isso, né? A mãe está batendo um bolo, aí a filha diz assim, mamãe, o que é virgem? E aí a mãe está de costas para ela, né? E aí a mãe fica assim, estatelada, né? Fala, meu Deus, o que eu vou falar agora para essa menina? Aí ela, minha filha, virgem. E aí ela tenta dar uma explicação para a filha de que virgem é uma coisa preciosa, que ela tem que ser guardada, e não pode ser dada, entregue para os outros. E aí a menina fica ali ouvindo, e aí ela diz, entendi, mamãe. E extra virgem, mamãe, o que é? E aí ela estava falando da lata de azeite, né? Que a mãe não viu, a mãe estava de costas. Então, a Constituição, ela parte de uma ideia que é simples. Um questionamento que é simples. O que é virgem? E aí, percebam que a mãe já tem um pensamento que é complexo. Então, ela não levou nessa ideia simples como é a da filha. Ela não questionou de onde a filha está partindo para fazer essa questão. Ela já tem uma ideia estruturada, complexa, geral, universal, do que é a virgindade, por exemplo, né? Então, Locke vai dizer que a gente constrói o pensamento, constrói constrói o conhecimento a partir dessa combinação e dessas associações, que vai acontecer, sobretudo, pela exclusão e pela semelhança. E ele vai dizer que, por exemplo, a construção do conhecimento, ela nunca vai se dar pelo objeto como ele exatamente é, porque se trata da minha experiência. Então, eu sei que isso aqui é preto, a cor preta, eu não enxergo a cor preta, eu sei que é preto porque o objeto o qual eu estou segurando é preto. Mas eu não olho a cor, eu olho o objeto. A cor é algo que eu tive que... É o nome que eu dou, né? Como é que ele coloca? A cor, não existe a cor, mas objetos singulares, singulares coloridos, tal qual percebemos. A cor é o nome geral que nossa razão organiza nossas sensações visuais.
Ou seja, o que eu chamo de cor é a minha organização racional para dar o nome àquilo. Mas o que efetivamente eu estou vendo é um objeto. Né? A luz é a mesma coisa, ele traz o exemplo da luz. Eu vejo a luz, só que eu não falo da luz, eu falo da lâmpada. Acende, né? A gente até diz acende a luz, né? Mas não é a luz que nós estamos vendo, é a lâmpada. Né? A luz é branca. Não, o que é branco aqui é a cor que o meu olho entende dessa forma. Se eu fosse daltônico, por exemplo, a cor seria outra. Então, a cor é algo que eu nomeio como é algo que eu coloco para dar nome à minha sensação visual em relação àquilo. É a mesma coisa com o belo, com o feio. Né? Quando eu acho algo bonito ou algo feio, é a minha sensação visual em relação àquilo. E isso, então, eu tenho que dar nome. Não é à toa que Locke vai ser chamado de nominalista. Né? Então, é de nominar mesmo aquilo, né? De trazer um nome dentro desse processo de conhecimento. E aí a gente entra na discussão, né, entre Descartes e Locke nesse ponto, né, que seria o racionalismo e o empirismo. Né? O racionalismo aí tendo como base a razão, né? Que aí ela não tem nenhum tipo de apoio da experiência sensível, das sensações. A razão, ela se difere da sensação. Né? O que eu sinto nem sempre é o que está no racional. São coisas diferentes. Né? Para nós, psicanalistas, a gente sabe exatamente isso. Mas são coisas que se diferem. Não estão juntas. Então, o racionalismo seria esse campo do conhecimento, né? Essa ideia mesmo de que todo o nosso intelecto, todo o nosso conhecimento vai partir da razão. Né? Não é à toa que Descartes vai trazer o penso, logo existo. Né? Então, a existência ela é precedida pelo pensar e não pela experiência, que é diferente do que o empirismo vai dizer. O empirismo vai partir do processo da experiência. Tudo que é empírico significa, então, que passou pela experiência para se chegar a uma conclusão. Né? A fenomenologia, por exemplo, que a gente estudou há alguns capítulos atrás, é uma ciência empírica, porque ela trata o fenômeno, aquilo que está acontecendo, aquilo que está ali, né? Diante dela, a sensação, a relação com o meio. Né? E o empirismo é onde Locke vai se situar, né? Diante da ideia da experiência sensível. Né? Pela experiência sensível que a gente é capaz, então, de alcançar a razão. E aí ela fecha esse capítulo trazendo para nós, né, a consciência. De forma muito bacana, inclusive, porque ela vai separar a consciência entre o sujeito do conhecimento, o eu, que seria a consciência psicológica, a pessoa, que seria a nossa dimensão ética, moral, enfim, e o cidadão, que seria a nossa dimensão política. E aí ela vai mostrar que existem diferenças quando se trata desses 4 campos do que a gente chama de consciência, porque a primeira consciência, que é o sujeito do conhecimento, é uma consciência que está amparada em leis gerais, universais. Por exemplo, né, isso aqui é um cartão, claro, mas é um retângulo. É um cartão, é um retângulo, não tem nada quadrado aqui. Né? Isso aqui é uma fita, né? Um durex, seja lá como a gente chame, mas é uma fita adesiva. Né? Eu acho que o mais prático seria isso, fita adesiva. E é redondo. Independente do que eu creia, isso não vai mudar o fato disso aqui ser um círculo, disso aqui ser um retângulo, disso aqui ser uma fita adesiva, disso aqui ser um cartão. Isso aqui não serve mais, gente. Estou aqui mostrando, mas não serve mais, não. Mas ainda assim não deixou de ser um cartão. Não deixou de ser um retângulo. Então, o conhecimento, o sujeito do conhecimento, a consciência, né, desse sujeito do conhecimento, trata-se da consciência geral,
da consciência do conhecimento que está para todo mundo, independente do meu querer ou não. A matemática, 2 mais 2 são 4. Eu acreditando, eu não acreditando, eu conhecendo, eu não conhecendo, 2 mais 2 são 4. Não há discussão nesse sentido, né? E aí, o que ela vai apresentar é que há, então, um processo de reflexão nesse sentido com relação ao eu, né? ao que eu vivo, ao que eu sinto, mas ao que está posto para todos, ao que é geral, ao que é para todo mundo. O que é diferente da consciência psicológica, da consciência do eu. Aí é algo particular. Aqui a gente vai ter uma dinâmica que é muito interessante, que é a dinâmica da totalidade, a dinâmica da particularidade, a dinâmica da individualidade e a dinâmica da singularidade, né? que são a ideia do macro e do micro. Né? Então, a consciência psicológica é a consciência do eu. É o que eu acredito, os meus gostos, são os meus gostos, as minhas opiniões, né? A minha razão. O que ele vai trazer, né? Diferente, por exemplo, do sujeito do conhecimento, que passa por experiências. Quando a gente aprende a usar o banheiro, por exemplo, a gente está passando por uma experiência civilizatória. Eu sou um homem de 30 anos, eu não posso esperar que a minha mãe venha limpar o meu bumbum, diferente da minha filha, que tem 4, do meu filho, que tem 2, que precisam disso. Mas uma vez que eles, por exemplo, se limpam, eles estão inseridos dentro desse processo da experiência, eles experienciaram isso. A vivência é algo mais individual. Aí a experiência é geral, todo mundo vai ter que ir para o banheiro, não tem essa opção. Não sei, claro, né? Vamos pegar aí as exceções, as pessoas que não têm essa capacidade, deficiências intelectuais, motoras, mas via de regra, todo mundo está socializado dentro desse ponto. Mas a vivência diante dessa experiência vai ser distinta. Então, se os meus pais souberam conduzir ou não, se eles brigaram ou se eles apoiaram, a vivência é diferente. Isso vai criar uma relação com essa experiência distinta para todos nós. Todo mundo, então, tem uma relação distinta quando se fala da consciência psicológica, né? Ela até traz uma parte que é muito interessante, né? O eu é a consciência de si como ponto de identidade, de permanência de um fluxo temporal anterior, que retém o passado na memória, percebe o presente pela atenção e espera o futuro pela imaginação e pelo pensamento. Né? Então, é o campo mesmo quando a gente está tratando da nossa subjetividade num campo restrito ao psíquico. É nosso, é o meu, é o que eu passei, é o que eu vivo e é o que eu idealizo viver. Né? Essa seria a nossa consciência psicológica. E que, novamente, né, ela é distinta do sujeito do conhecimento, que traz questões universais. O sujeito, a consciência psicológica não, ela vai trazer conceitos particulares, meus. Né? Sócrates, eu não gosto de comer jiló, né? É algo meu, né? É uma consciência psicológica minha, diante de uma vivência minha, né? É um exemplo. A dimensão ética ou moral, né? A consciência ético-moral, se trata mesmo da consciência com relação ao que para nós são os nossos valores, as normas, as regras, o que é bom, o que é mal, o que é justo, o que é injusto, né? Mas, sobretudo, como é que isso foi se estruturando dentro de nós, né? E aí ela vai trazer, inclusive, como que, nesse sentido, a família age como
como, como um primeiro espaço para isso, né? Porque a consciência moral, a consciência ética, ela está relacionada à nossa vida privada, ao que eu acredito. Aqui não é mais uma questão psicológica, é uma questão de crença. Então, eu estou tentando pegar um exemplo, né? Se alguém devolve para mim troco errado e eu não devolvo, isso é uma questão moral, ética. E isso pode impactar, pode não impactar, mas é de cada um, é privado. Então tem pessoas que falam, não, o supermercado não vai nem sentir falta. Tem gente que diz, não, tem que ir lá devolver, não posso, o moço deu errado, pode dar problema depois para ele, vai ser descontado do salário, né? Então, somos a consciência moral, a consciência ética, né? É a consciência de si como exercício racional, afetivo da liberdade, da responsabilidade em vista da vida feliz e justa, né? Então, é a nossa consciência de coletividade, de sociedade, apesar de estar ligado, sobretudo, à nossa vida privada. E a última consciência que ela vai trazer é a consciência política, né? Que aí ela vai atrelar ao cidadão, ao sujeito cidadão, né? A isso que nós chamamos de cidadão, o sujeito que tem direitos e deveres. Né? Então, a consciência política é entender que, apesar de eu ser uma pessoa livre, de eu ser um sujeito livre, em todos os campos e ter ali um livre-arbítrio, existe uma estrutura, né? Existem códigos, né? Que vão estruturar mesmo socialmente a nós, né? Para que a gente encontre aí um lugar no mundo, enfim, ou se insira no mundo a partir de um lugar, né? Sobretudo no sentido de transformá-lo, né? E aí ela vai trazer para nós a noção de praxis. Praxis seria aliar o meu discurso à minha prática. Então, se há no meio social, né, se a minha consciência política ela está atrelada ao bem-estar social, ao bem-estar do próximo, então ela tem que estar atrelada também à minha prática. E aí ela vai trazer um exemplo muito interessante que ela vai dizer assim: eu não tenho como desassociar a dança do dançarino, porque sem um, o outro não acontece. Sem o dançarino não tem dança, sem dança não tem dançarino. Né? Então, é no sentido mesmo dessa constituição, a praxis é isso. Sem o conhecimento, eu não consigo ter prática. E sem prática, eu também não tenho conhecimento. Então, o sujeito política aqui não é político partidário. A política aqui é a minha relação com o mundo, que é político, né? A nossa relação com o mundo é política. É de que forma, então, eu vou equacionar o meu discurso e a minha prática? Como é que eu vou fazer as duas coisas funcionarem? Como é que as duas coisas caminham juntas, né? De maneira a ser que eu seja coerente com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu digo acreditar, né? E aí esses são as quatro formas de consciência que ela apresenta para nós, né? A consciência do sujeito do conhecimento, a consciência do eu, a consciência psicológica, a consciência pessoal da pessoa, que é a consciência moral, ética, e a consciência do cidadão ou a consciência política, né? E isso vai ser o que ela vai trazer como subjetividade ativa, né? Que é onde está a nossa razão. Então, vai passar por tudo isso, né? Quando a gente fala de construir conhecimento, vai passar por todas essas etapas do conhecimento. Nosso conhecimento de mundo, nosso conhecimento individual, nosso conhecimento moral e o nosso conhecimento político.
Deixa eu ver aqui, peraí.